Bom dia a todos. Tem alguém feliz aqui, não? Ah, glória a Deus. Aleluias. Nós temos algumas pessoas nos visitando. O primo da Nilka, com a família dele. Ponga-se de pé, por favor. Jani também, ponga-se de pé, por favor. Janina, irmã da Nilka. Sejam muito bem-vindos aqui, ok? E hoje eu vou predicar em espanhol para que vocês possam compreender a prédica. Meu Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém? Está acontecendo a tradução. Eles estão acompanhando pela tradução. Nós temos também o Josué, que está aqui conosco. Já, por favor, Josué é um irmão amado nosso. Amém? Que tem caminhado aí. Dê uma salva de palmas ao Senhor por esses irmãos. Amém? É o corpo de Cristo que se reúne para adorar um único Deus. Amém? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Eu acho que não. O pessoal aí de trás, a família do Rogério, os amigos do Rogério já estão caminhando aí conosco. Amém? E glória a Deus por esse momento que a gente tem essa oportunidade de poder servir ao Senhor. Né? Muitas vezes nós nos sentimos honrados em poder servir uma autoridade, alguém que tem uma expressão, alguém que tem uma posição. E quando a gente serve essa pessoa que tem uma posição, um reconhecimento, nós nos sentimos honrados. É assim ou não é? Quanto mais ao nosso Senhor. Então, servir a Deus é um privilégio. Apesar de todas as coisas, servir a Deus é um privilégio. É algo maravilhoso. Os anjos queriam fazer essa obra. E Deus, Ele permitiu isso acontecer através da minha e da sua vida. Pessoas tão limitadas, tão simples, e que Deus fala assim, não, mas é você mesmo que o Espírito Santo vai usar. Então, já incomodando você, mais uma vez, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é você mesmo, meu irmão, que o Espírito Santo vai te usar. Amém? Você crê nisso ou não? Amém. É isso mesmo. Eu quero estar compartilhando a palavra do Senhor nessa manhã. E se você vê o título dessa mensagem, você acha que é o Jonas que vai pregar, né? Porque esse título é a cara do Jonas. Do túmulo para sentar-se à mesa com Jesus. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para poder falar sobre esse assunto que nós tanto ouvimos falar, que é a ressurreição de Lázaro. O que a palavra pode falar conosco nessa manhã? O que nós podemos extrair da palavra de Deus nessa manhã, que ela possa servir de incentivo, para que ela possa servir de algo que venha estabelecer algo novo na minha vida? Porque a palavra, ela é uma semente que produz algo sempre. Quando ela cai numa boa terra, ela gera um bom fruto também. Tá certo? E João capítulo 11, verso 25 e 26, é o texto base, fala assim, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? O Evangelho de João, ele é apresentado, no Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Verbo de Deus. O Verbo que se encarnou, tomou a forma de homem, para poder morrer em nosso lugar. Ele levou lá na cruz do Calvário o nosso pecado. Por isso que Jesus teve que se tornar um homem, o Messias esperado. Desde o Velho Testamento, o povo judeu, eles estavam esperando um Redentor, eles estavam esperando um rei. Porém, todo o Velho Testamento, o rei, ele de certa forma, ele conduzia o povo de Israel através de um governo político. Por isso que quando Davi chega, e Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque além de governar bem, Davi permitiu Deus governar a vida dele. Por isso que Davi é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Então o povo judeu, quando estava esperando o Messias, eles estavam esperando mais um rei, que viria libertá-los agora do Império Romano.
E quando eles veem o procedimento de Jesus, eles se frustram, porque eles falavam assim, esse rei não tem cara de rei, não tem uma definição de rei. É porque eles não entenderam que essa libertação que iria acontecer, e aconteceu, era uma libertação espiritual. Jesus veio libertar o povo dele de uma escravidão que ela era por causa do pecado. Virá uma segunda volta, Jesus voltará. E aí sim, na segunda volta de Cristo, Jesus virá para governar toda a terra, com um governo político estabelecido na terra. Tá certo? Então, o Evangelho de João trata disso. João, ele se preocupou em apresentar a Jesus como o homem perfeito, como aquele homem que iria tirar o pecado do mundo. E ele estabeleceu esse livro todo em cima de 7 milagres e em cima de 7 eu sou. Os 7 milagres, eu estou no boletim, deixa eu voltar aqui. Isso aqui não vai me ajudar muito. Deixa eu pegar o meu esboço. Os 7 milagres. As bodas de Canaã, a cura do filho de um funcionário, a cura do paralítico, multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Os 7 eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. A gente vai estar apresentando um vídeo para vocês agora. Em seguida, a gente vai fazer a leitura da palavra e aplicar essa palavra, em nome de Jesus. Pode soltar o vídeo, por favor. Tirem a pedra. Ele disse: tirem a pedra. Eu não fui claro? Senhor, ele já está até cheirando mal. Já está morto há 4 dias. Marta, certamente você sabe que isso é o que menos importa. Eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus. A sua única prioridade neste momento é a fé. Eu volto a dizer, tirem a pedra. Eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Eu sei que sempre me ouviu. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui. Para que ele creia que o Senhor me enviou. Me enviou? O que ele está fazendo? Ele falou pra gente ontem à noite, você não lembra? Ele disse que era para que nós e muitos outros pudéssemos acreditar nele. Já acreditamos nele. Em todos e em tudo. Lázaro!
desfechos que parecem não ter fim, mas a sua graça me alcançou, a sua mão nos levantou, de esperança encheu meu coração. Deus da minha história escreve os detalhes, mesmo em pedaços, me sustenta sua bondade. Quando estou sem forças, nele confiarei. Nos montes ou nos vales, sempre estarás comigo. É Deus da minha história, Ele está com você, por estar nas marcas de suas mãos. Deus da minha história escreve os detalhes. Por gentileza, me acompanhe a leitura. João, capítulo 11, verso 17, fala assim: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar a Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi ao túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, a história de Lázaro, Senhor, é a minha história e a nossa história.
Nós é que estávamos aí naquele túmulo, Senhor. E um dia nós escutamos a Tua voz. Um dia o Senhor nos chamou. Um dia o Senhor tirou as nossas ataduras. Um dia o Senhor nos colocou para caminhar contigo. O Senhor nos libertou, Senhor. A Tua verdade nos fez livres. E nós estamos aqui nessa manhã, primeiro, para glorificar o Teu nome e o Teu poder. E para dizer, ó Deus, e proclamar que o poder da ressurreição e da vida continua sendo e agindo e atuando sobre toda a terra. E é no nome de Jesus que nós queremos nessa manhã que esse poder de ressurreição possa ressuscitar, se for necessário, algo que esteja morto em nós. E é no Teu santo nome que nós celebramos esse momento. E é no nome de Jesus que nós Te adoramos. Amém e amém. Amém? Diretamente esse texto não está falando sobre pecado. Se você for fazer uma análise do texto, você vê que o texto não está falando sobre pecado. Mas está implícita, ou está implícito nesse texto, o que o pecado ocasionou no homem. Tá certo? Então, a primeira coisa que o Evangelho do Reino, quando o Evangelho do Reino ele é pregado, ele precisa trazer entendimento de pecado. O homem precisa se arrepender. Muitas vezes nós temos uma boa conduta moral. Nós temos bons conceitos de vida. Um bom comportamento. Mas isso não é suficiente para redimir ninguém. Todos nós precisamos do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho é a boa nova. A boa nova que veio libertar todos. Todos quem? Aqueles que creem nessa boa nova. A pregação do Evangelho será sempre como um forte alerta contra o pecado e conclama o ser humano ao arrependimento. As pessoas só conseguirão realmente entender o amor de Deus quando reconhecerem as consequências do pecado. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho dizendo que Deus ama a pessoa. Isso é uma verdade, Deus realmente ama a pessoa. Mas se a pessoa não tiver entendimento de qual é a natureza dela, qual é o estado dela, ela primeiro precisa conhecer que ela precisa se arrepender. E o amor de Deus, a graça de Jesus é que provoca isso no nosso coração. Tá certo? Então, quais são as consequências do pecado? O que o pecado ocasionou ou causou no homem? Em primeiro lugar, morte física. Eclesiastes 3:20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Independente de condição social, de formação secular, de conquistas, independente de qualquer coisa, o curso da vida aqui nessa terra basicamente é igual para todos. E depois do pecado, cada vez mais esse espaço está se encurtando. O homem que mais viveu foi Matusalém. Viveu quase 1000 anos. E depois disso você vê que cada vez mais o homem está vivendo menos. Ao ponto dos Salmos dizer assim, Salmos 90:10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é o quê? Pode falar. É canseira porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Segunda consequência do pecado. O pecado trouxe doença e dor. João 11:3. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E essa palavra doente, quando você vai entender a essência dela, é um estado terminal de vida. Alguém que estava muito mal. E as irmãs vão avisar a Jesus que o irmão delas estava muito doente. E Lázaro era alguém amado por quem?
Pelo próprio Jesus. E muitas vezes a gente se pergunta, por que a doença? Por que essa situação? Por que essa criança nasceu dessa maneira? Por que está acontecendo tanta violência? Por que está acontecendo tudo isso no mundo? Tem uma resposta. Qual que é a resposta disso tudo? O pecado do homem. Terceiro lugar, qual a terceira consequência que o pecado originou? Morte espiritual. E essa é a mais séria. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Como que o homem vivia na presença de Deus? Livremente, sendo sustentado pelo próprio Deus. Adão tinha alguma falta? Tinha falta de alguma coisa? Eva tinha falta de alguma coisa? Não. Você vê no princípio Adão orando, pedindo algo para Deus? Não. Por quê? Porque ele era um ser totalmente suprido em Deus. Porém, a morte espiritual trouxe separação. Separou Adão da fonte. E aí começaram a acontecer a consequência disso daí começou a originar tudo isso que nós vemos. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. É uma ordem. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então o pecado ele traz separação. O pecado separou o homem de Deus. Mas lá no Éden, Deus plantou uma semente. Que é a semente que iria pisar a cabeça da serpente. O religare. Aquele que viria para religar ou para ligar espiritualmente novamente o homem a Deus. O homem não tinha mais acesso a Deus por causa do pecado. Jesus levou sobre ele os nossos pecados para que nós pudéssemos, através da graça, ter acesso mais uma vez ao trono de Deus. Então você entende que o Evangelho de Cristo não é uma opção, o Evangelho de Cristo é uma necessidade para todo ser humano poder ter essa vida restaurada em Cristo Jesus. Porque o pecado trouxe isso. Romanos 6,23. O que Romanos 6,23 fala? Não adianta olhar no boletim, não está aí não. Eu espero que ele esteja no teu coração. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então houve uma transferência de valores aqui. Deus leva sobre ele o salário do pecado. Ele leva na cruz o que era nossa herança. E lá na cruz, ele vence todo o pecado. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, estou lutando contra o pecado. Você está lutando com a tua carne, porque lá na cruz Jesus venceu o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele venceu, por isso que ele levou na cruz do Calvário o nosso pecado. E lá na cruz ele venceu todo o pecado. Não é suposto nós andarmos presos pelo pecado. Se a ressurreição e a vida te encontrou, você é livre em Cristo Jesus. Você entende isso? No dia em que o homem resolveu obedecer a Deus, desobedecer a Deus, e passou a fazer a sua vontade, morreu espiritualmente. A morte espiritual, consequentemente, provoca a morte física. Porém, Cristo venceu a morte e o poder do pecado na cruz do Calvário. O pecado tem poder. Pode falar isso, o pecado tem poder. Só Deus tem todo o poder para vencer o pecado. E Ele já venceu isso na cruz do Calvário. Eu preciso entender isso. Eu não vou conseguir vencer o pecado com alguns atos religiosos. Eu preciso me arrepender aos pés da cruz e dizer, Jesus, me liberta dessa atadura, dessa prisão que eu estou. O Espírito de Deus veio sobre mim. Para quê? Para pregoar o ano aceitável do Senhor. E o que mais? Libertar quem?
os cativos e colocar em liberdade aqueles que estão nas prisões. Jesus foi ungido com o Espírito Santo poder e andou por toda parte, fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo. É uma opressão, o pecado oprime, o pecado tira a alegria de viver, o pecado rouba a alegria de poder ter comunhão, o pecado traz esse negócio que é a doença do século, depressão, não tem vontade de viver, o pecado suga a energia da pessoa. Mas graças a Deus, que existe graça do Senhor Jesus. Ele já venceu. Eu não preciso, queridos, olha aqui para mim. Se você entender isso, você entendeu a mensagem. Você não precisa lutar contra o pecado. Você não tem forças para lutar contra o pecado. Jesus já venceu o meu e o teu pecado na cruz do Calvário. Eu preciso só me submeter ao senhorio de Cristo e permitir que Ele faça essa obra redentora na minha vida. Amém? Então a primeira coisa que eu preciso entender, quais são as consequências do pecado, para mim poder aplicar essa palavra da maneira correta. Segundo lugar, todos nós precisamos escutar a voz de Jesus. João 11:43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Se você trocar o nome de Lázaro e colocar o teu nome aí, funciona também? Um dia você escutou essa voz falando contigo? Não interessa a idade cronológica. Talvez hoje você esteja escutando essa voz falando contigo. Saia dessa situação. Saia desse momento que você está vivendo. Eu tenho vida plena para você. Mas para isso acontecer, eu preciso escutar a voz do meu Senhor. Quando Cristo ordena para a pedra ser removida da frente do túmulo, Marta diz que estava cheirando mal. Ou seja, Marta estava dizendo assim: Jesus, não mexe com isso. Isso já está resolvido. Quando eu esperava que você agisse na situação, o Senhor não agiu, o Senhor demorou. Agora já fazem 4 dias. Não mexe mais com isso. Já cheira mal. E aqui está o nosso problema. Quando a gente deixa de querer lidar com algumas coisas, e Jesus fala assim: vamos mexer, vamos tirar pedra. E eu falo para Jesus: Jesus, não vale a pena. Não mexe mais com isso. Mas Jesus fala para Marta: Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Essa voz nós precisamos escutar. Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. Nós acabamos de ver que o corpo é pó e vai voltar para o pó. Porém, o espírito e a alma, eles são eternos. Você acha que a alma e o espírito de Lázaro estavam lá naquela gruta? No dia que Lázaro morreu, o que aconteceu com a alma e o espírito dele? Estava no paraíso, cara. Lázaro estava 4 dias no paraíso. Em determinado momento, ele escuta uma voz. Lázaro, volta para aqui. Desce para cá, Lázaro. Eu não terminei aquilo que eu tenho com você ainda. Eu imagino que Lázaro falou: não, Jesus, não. Chama João, chama Abraão, chama outros que têm um testemunho maior que o meu, mas eu não quero mais voltar. Lucas 7,13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Como que você vai falar para uma mãe que perdeu o seu filho, que está enterrando o seu filho?
Como que você vai falar para ela, não chore? É porque Jesus faz tudo diferente. Antes dele te dar um milagre, ele quer consolar o teu coração. Ele quer mostrar para você que ele cuida da tua vida. Independente da circunstância, Jesus quer cuidar de você, quer consolar o teu coração, quer consolar a tua vida, porque ele se preocupa com você. O maior milagre em vida é você. Não chore, mãe. Não chore. Por que não chore? Porque a ressurreição chegou. Aquele que pode mudar a história da tua vida está no cenário. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Agora que Jesus me ressuscitou, eu acabo de ver aqui que assim que o menino ele é restaurado, que ele ressuscita, ele começa... Eu não sei o que esse menino começa a falar, mas eu sei que ele fala. Você tem convicção plena que Jesus te ressuscitou? Te tirou de uma gruta, te tirou de uma situação e te colocou no reino de Deus? Então, fale dessa ressurreição, fale dessa obra que Jesus tem feito na tua vida. Você tem um testemunho, você tem algo que Deus já colocou no teu coração, algo vivo, e é disso que você deve falar. Quando a mulher samaritana se encontra com Jesus, na beira daquele poço, essa mulher estava viva ou estava morta? Estava viva, mas estava se escondendo da vida, correndo das circunstâncias. Nem ela sabia que um dia ela estava diante do Senhor da vida, o Messias esperado. E quando ela encontra o sentido verdadeiro da vida, o que ela faz? Mulher, com todo o respeito, já gosta de falar. Mas só que essa mulher não fica falando sem propósito. Essa mulher começa a falar do propósito que ela encontrou. Então, do que eu devo falar? Fale do propósito que você encontrou em Cristo Jesus. Tem assim de gente que precisa escutar a obra que Deus está fazendo na tua vida. A ressurreição que Deus fez na sua vida é poderosa. Terceiro lugar. Após eu entender a consequência do pecado, depois de ter escutado a voz de Jesus, eu também preciso tirar todas as ataduras. João 11:44. Aquele que tinha o quê? Saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. A ressurreição é um ato instantâneo. Porém, o retirar as ataduras é um processo que todo discípulo precisa passar na caminhada. Como que Lázaro saiu do túmulo? Todo amarrado. Ele tinha dificuldade para caminhar? Tinha dificuldade para se mover? Tinha dificuldade para ver? Tinha dificuldade para ouvir? Tinha ou não tinha? Tinha. E muitas vezes é assim que funciona. A salvação, a ressurreição é instantânea. Mas eu estou todo... Eu ia me enfaixar todinho hoje aqui. Ia tentar pregar dessa maneira. Porque às vezes a gente está... Pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que eu estou todo... Eu já ressuscitei. Eu já encontrei o Senhor da vida.
Mas talvez eu possa ter alguma área da minha vida que ela está presa ou amarrada. O poder da ressurreição é uma obra completa. Só que as ataduras, nem sempre é Jesus que vai tirar elas. É por isso que o corpo está aí. Porque as ataduras, não foi Jesus que tirou as ataduras, foi? Quem foi? Quem foi? Os discípulos de Jesus. E se Lázaro não queria, e se Lázaro porventura não permitisse os discípulos tirar as ataduras, como é que ele iria permanecer? Ressuscitado, porém todo amarrado. É por isso que nós precisamos entender, essa obra de ressuscitar só Cristo pode fazer. E Ele já fez e está completa, done deal, você só precisa receber pela fé. Porém, o retirar as ataduras, você vai ter que permitir alguém de carne e osso chegar até você e começar aos poucos tirar as ataduras que te impedem de caminhar, que te impedem de ver. Existem escamas que nos impedem de ver o reino de Deus, ataduras que nos impedem de ouvir o Senhor falar, as ataduras que estão na nossa mente e roubam a compreensão do reino de Deus. Isso tudo precisa ser tirado. Efésios 4:22. Quanto à maneira antiga de viver. O que é isso? Fala velha atadura. Prisão. Quanto à maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. O que acontece com a velha natureza? Que se corrompe segundo os desejos enganosos. A deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Verso 24. O que fala aí? Leia, por favor. 1, 2, 3. Quando você chega no reino, você chega com tua velha natureza. Todo preso, todo amarrado. Não consegue escutar, não consegue ver, não consegue falar e não consegue entender. Porém, quando Cristo ele te ressuscita, Ele te dá uma nova natureza. E através do Espírito Santo de Deus, essa natureza ela é criada é um novo ser. Deus não veio melhorar o marciano estragado. Deus veio fazer um novo marciano, que no céu também terá um novo nome, graças a Deus. Tem áreas que eu tenho ataduras na minha vida? Sim. Tem algumas coisas que eu falo, meu Deus, eu ainda estou atado aí. E preciso confessar que eu estou atado em algum lugar para Deus e para alguém de carne e osso. Assim que Lázaro ressuscitou, ele teve dificuldade de caminhar sozinho. Caminhar sozinho gera uma dificuldade enorme. Você entende isso, não? Você não foi criado para andar sozinho. Você não foi feito para ter esse estilo de vida. O homem passou a andar sozinho depois do pecado. Depois do pecado, quando Deus procurou o homem, onde estava o homem? Escondido, atrás de um bush, atrás de uma árvore, atrás de uma roupagem que ele mesmo criou, achando que ele podia enganar a Deus. E Deus pergunta, onde é que você está, Adão? Você entende isso, não? O Deus Todo-Poderoso, ele sabia onde é que Adão estava? Mas ele pergunta para que Adão pudesse responder, eu estou aqui. Então você não foi feito para andar sozinho. Mas a minha natureza me leva o tempo todo a me isolar, a não confessar, a não reconhecer que eu sou fraco, a não reconhecer que eu falho. Quem tem dificuldade para pedir perdão? Não precisa levantar a mão. É uma dificuldade de reconhecer que errou? É ou não é?
O que é isso? Fala a velha natureza. É a velha natureza. A velha natureza prefere esconder do que confessar. Mas a nova criação, ela é formada em justiça, retidão que procede verdade. Fala a verdade. Toda a verdade. A velha natureza precisa ser crucificada, juntamente com os desejos enganosos da carne, que produz um processo contínuo de corrupção, que tende a piorar com o passar do tempo. Você já percebeu que aquilo que você esconde, que você fala assim, deixa isso para lá, não mexe nisso, não toca nisso, não tira a pedra, a tendência é ficar cada vez pior? Porque está preso. Porque enquanto você esconde, você não traz para a luz. A liberdade é expor a luz. Fala, eu estou assim. Então, essa velha natureza, o tempo todo, ela luta contra a nova natureza. Existe um novo ser sendo formado em você através do Espírito Santo. Porém, a velha natureza, todos os dias, ela se apresenta e fala assim, eu estou aqui, se você precisar de mim, eu posso te ajudar naquilo que você quiser. Posso te ajudar na maneira de falar, velha natureza. Posso te ajudar na maneira de pensar. Posso te ajudar na maneira de vestir. Posso te ajudar, eu te dou boas dicas. A velha natureza, o tempo todo, ela está aí. Eu posso dizer para você, não perdoa. Eu posso dizer para você, aqui se faz, aqui se paga. A velha natureza, o tempo todo, ela está do teu lado. Tentando interagir, tentando interromper o processo da nova natureza. Porém, a nova natureza, ela é formada em retidão, justiça e verdade. Conhecereis a verdade. E essa verdade, ela não te condena dos teus pecados, ela te liberta dos pecados. É totalmente diferente. Quarto lugar e último lugar, a ressurreição redefine a minha posição em Cristo Jesus. João 12:1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Verso 2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta fazia o quê? Marta servia. E Lázaro? Onde estava Lázaro? Na mesa com Jesus. Você percebe que a posição mudou? A ressurreição redefiniu a posição de Lázaro. Assim como eu posso dizer que a ressurreição redefiniu a minha posição em Deus. Deus nos vivificou com Cristo, no fato e no ato único da sua ressurreição. Participamos da ascensão de Cristo em virtude da ascensão dele. Isso nos coloca em uma nova posição. A posição que Adão perdeu lá no Éden. Em Cristo Jesus, nós fomos restaurados. Olha o que fala Efésios 2:6. E juntamente com... A ressurreição faz o quê? A ressurreição te cola em Cristo. Você quer ter vida plena? Você quer usufruir de tudo aquilo que Deus te dá através da graça? É juntamente com aquele que estiver plantado, aquele que estiver junto à videira verdadeira. Esse dará muitos em Cristo. É conectado em Cristo, é conectado na videira verdadeira. Muitas vezes as pessoas querem uma fórmula para discipular. Não existe fórmula para discipular. Existe um processo que o discípulo precisa se colar em Cristo Jesus. O melhor discipulador é quem? É ele que te ressuscita. E depois Deus vai usar o corpo para poder tirar as ataduras. Mas primeiro você precisa escutar Jesus falando contigo. Sai desse lugar. A ressurreição está falando com você. E depois você permite voluntariamente, graciosamente, a receber a ajuda dos irmãos.
Você participou da ascensão de Cristo Jesus. Quem torce para um time de futebol que foi rebaixado para a segunda divisão? Nós estamos falando de um processo glorioso, desculpe usar esse exemplo. Você vê que normalmente a pessoa que está atada, ela faz assim, ó. Caiu para a segunda divisão, o que aconteceu com você? Nem a camisa se usa mais. Aí quando o time sobe, aí é pura ascensão. Estamos de volta à primeira divisão. Cristo, quando ele ressuscitou, ele ascendeu. E colocou a igreja assentada ao lado dele. Você entende isso, não? O pecado tem condições de prender alguém que em Cristo está assentado ao seu lado? Não tem. Porque Ele é a libertação. Ele é a verdadeira ressurreição. Conclusão. A ressurreição de Lázaro foi o último milagre antes de Jesus ser crucificado. Este homem, antes da ressurreição, quem era Lázaro? Um bom amigo de Jesus. Talvez eu seja um bom amigo de Jesus. Mas a ressurreição faz uma obra poderosa na sua vida. Além de amigo, a ressurreição te dá poder para testemunhar. Eu não sei o que Lázaro conversava com Jesus na mesa. Mas eu creio que em algum momento fala, Jesus, rapaz, eu já estava 4 dias lá, Jesus. Lá aquilo que você fala é verdadeiro, lá o negócio é top. Por que você me chamou de volta, Jesus? Jesus te ressuscitou. Jesus te deu vida. Jesus te deu um propósito para você proclamar esse amor tão extravagante que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Tanta gente tem por aí que precisa escutar do amor de Deus. E o que você fala? Ele me ressuscitou. Você lembra do dia que Ele te ressuscitou? Você lembra do dia que você encontrou a Cristo Jesus? Você lembra desse dia? Esse é o dia mais importante da sua vida. Tudo vai passar nessa terra. O dia que você comprou a casa, o dia que você comprou o carro, o dia que você fez implante de cabelo, isso tudo vai passar. O dia que você encontrou a tua namorada, aleluia, aleluia. Tem uma ovelha de namoro por aí, glória a Deus. Estão querendo empregar o Leb já e a mãe fala assim, não, eu falo sim, let it go, deixa o menino viver. Em santidade, é claro. Isso tudo vai passar. Sabe o que vai permanecer na tua vida? O dia que você encontrou com Cristo. Isso mudou a tua história. Isso escreveu o teu nome no livro da vida. E o poder da morte não tem mais domínio sobre você. Eternamente você estará com Cristo Jesus. Além de te ressuscitar, aleluia, adore o Senhor, adore o Senhor. Além de te ressuscitar, Deus te deu um testemunho. Independente do que você está vivendo hoje. Eu sei que na vida nós passamos por estações. Mas não deixe
de falar do amor de Deus, do poder da ressurreição. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero, nesse momento, orar pela minha vida e pela sua vida. Por favor, não saia. A mensagem continua também daqui para frente. Tem alguma área que você se sente preso? Tem alguma área que você se sente atado? Tem alguma área que você se sente acusado pelo pecado? Tem algum erro que você cometeu? E o pecado está aí de manhã, de tarde, de noite, tentando acusar a sua vida? O Senhor quer tirar essa atadura. O Senhor quer libertar a sua vida completamente, para que você possa, em nome de Jesus, usufruir do poder que há na ressurreição. Existe alguma atadura que está na sua mente que impede de você compreender plenamente aquilo que Jesus quer fazer com você? Porque quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, ou quando Jesus fala para Marta, ele vai ressuscitar, Marta tinha uma resposta pronta. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus fala assim, Marta, a ressurreição não é uma promessa da palavra somente. A ressurreição sou eu que falo com você. Essa atadura teve que sair da mente dela, para que ela pudesse usufruir. Tem alguma atadura que tem vendado os teus olhos? Tem alguma atadura que não tem permitido você escutar? Tem alguém que está na tua casa e essa pessoa você está, de certa forma, velando ao estado dela? É um vivo que não encontrou a vida. E muitas vezes quando nós estamos nessa situação, nós choramos, nós nos desesperamos. Pare de velar isso e creia que o Senhor é poderoso para tocar nessa vida e restaurar essa vida, em nome de Jesus. O Senhor pode levantar essa pessoa do estado que ela estiver. O poder de Deus é grandioso. Quero orar por mim e por você. Senhor, eu quero dizer que eu sou a primeira pessoa, meu Deus, que ainda tenho ataduras na minha vida. Ainda eu não consigo compreender 100% aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu ainda tenho respostas prontas para dizer para o Senhor quando o Senhor fala comigo. Eu ainda não sei todas as coisas. Mas eu quero te agradecer, Senhor. Isso sim eu quero te agradecer, porque um dia o poder da ressurreição me alcançou. O Senhor me deu uma nova vida, uma vida eterna. E juntamente com essa vida, o Senhor promete cuidar de mim em todos os momentos. No nome de Jesus. Eu não sei em que situação cada um que está aqui se encontra nessa manhã. Isso independe. O que se importa é que se nós crermos, tudo é possível àquele que crê. Então, Pai amado, no nome de Jesus, toca na vida dos meus irmãos, toca nas nossas vidas. Nós não queremos sair daqui hoje da mesma maneira que nós entramos. O poder da ressurreição está sobre nós. A promessa de fazer nova todas as coisas está à nossa disposição. Então hoje, Senhor, nós queremos nos despir da velha natureza. Queremos nos despir das ataduras
que nos prende. E queremos verdadeiramente viver em liberdade. Como o Senhor prometeu, desatai-o e deixe-o ir. Nós queremos ir seguindo o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, vivendo, Senhor, a plenitude do Evangelho aonde nós estivermos. Rompe, Senhor, com toda amarra, com toda atadura, com toda prisão, seja vício, seja, Senhor, mente cauterizada, seja sofisma, seja o que for, Pai amado. No nome de Jesus, nos revestimos com o capacete da Tua salvação, Pai. A couraça da justiça, justificados pelo sangue do Cordeiro. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos revestimos da Tua verdade. A Tua palavra é verdade. Calçamos hoje, Senhor, os nossos pés com a paz. Chega de dúvida, chega de tristeza, chega de agonia. Nós queremos viver em paz nessa terra. A paz que guarda a nossa mente e o nosso coração, que nos leva a confiar em Deus, que cuida das nossas vidas. Empunhando o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados, todas as ataduras que diariamente tentam nos afetar. E usando bem a palavra da verdade, ela separa a alma do espírito e produz propósito e vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Ressuscita as nossas vidas, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus.